Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal Religião, Direito e Teologia. Anteriormente havia apresentado um livro de administração financeira em castelhano. Meu castelhano não é muito bom, fui algumas vezes na Argentina e estou aprendendo. Peço-lhes desculpas pelas falhas técnicas, mas creio que quem ouvir o meu vídeo irá compreendê-lo. Bom, mais uma vez estou aqui para apresentar mais um livro. Este livro agora é um livro mais complexo e eu gostaria de apresentar em português mesmo, que é a minha língua nativa. Tenho mais facilidade, é claro, todos têm facilidade em falar a sua língua nativa, né? Quando você está aprendendo uma outra língua, você tem que pensar na outra língua, então se torna mais difícil. E o vídeo, como o meu vídeo não é editado, os meus vídeos não são editados, eu ainda não tenho prática de editar os vídeos, estou aprendendo também, vou fazer um curso de edição de vídeos. Então os meus vídeos que eu apresento são todos sem editar, é de imediato mesmo, é de improviso. Então a gente tem mais facilidade em falar a nossa língua nativa, né? Então o livro que eu quero apresentar é Política e Religião. Política e Religião. Os autores são Roberto Bosca e José Miguel, são os compiladores desse livro. Política e Religião, História de uma Incompreensão Mútua. Esse livro é em espanhol, eu adquiri em Buenos Aires, na última viagem que eu fiz. Os autores são Roberto Bosca e José Enrique Miguel. Quem são os autores? Primeiro antes de apresentar o livro, eu gosto de apresentar os autores. O Dr. José Enrique Miguel se doctoró en la Universidad de Buenos Aires y siguió cursos de posgrado en Sociología en la Universidad de Harvard com Talcott Parsons e Pitirim Sorokin. Então, traduzindo aqui para o português, o Dr. Enrique Miguel ele se doutorou na Universidade de Buenos Aires e seguiu cursos de pós-graduação em Sociologia na Universidade de Harvard com Talcott Parsons e Pitirim Sorokin. Com certeza deve ser russo esse nome, Pitirim Sorokin. Deve ser algum autor, algum acadêmico russo, né? Não o conheço, nunca vi falar, né? Então esse doutor ele tem uma formação acadêmica integrada com trabalho de campo em diversos âmbitos das ciências sociais, que o levou a obter um reconhecimento da comunidade científica ao ponto de ser considerado um dos fundadores da sociologia argentina. Então o Dr. José Enrique Miguel ele é considerado um dos fundadores da sociologia argentina. Então esse é apenas um breve resumo. Claro que existe muito mais coisa a respeito dele, não vou me aprofundar. E eu quero apresentar o Dr. Roberto Bosca. Está casado com María del Pilar Chirida Muñoz e tem 8 filhos e 4 nietos. Então ele é casado com a senhora Chirida Muñoz, tem 8 filhos e 4 netos. Estudió la carrera de abogacía en la Universidad del Salvador y es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Então, ele estudou a carreira de advocacia na Universidade do Salvador e é doutor em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires. Então, dirigiu o Instituto de Investigação e Pós-Graduação no Centro Universitário de Estudos e Instituto de Direito e Ciências Sociais da Universidade Austral. Então, essa é apenas uma breve biografia do autor. Aliás, não são os autores, são diversos autores. Os dois, Roberto Bosca e José Miguel, eles fizeram a compilação. Então, logo no sumário aqui, eles apresentam vários temas com relação à política e religião. Nós sabemos que estamos agora em época de campanha política para o segundo turno, e nós sabemos que há uma grande influência da religião na política. Então muitas pessoas votam e escolhem um determinado político pelos princípios religiosos que aquela pessoa tem. Então hoje nós podemos ver que temos dois candidatos à presidência da República em nosso país. Um defende princípios bíblicos cristãos e o outro é contra. Então há um embate entre política e religião. Nós podemos observar isso nas eleições que estão acontecendo no Brasil, né? O índice desse livro apresenta o laicismo, a laicidade e a democracia. Então, o Dr. José Enrique Miguel,
Ele apresenta o nascimento e o ocaso do laicismo político. O Dr. Roberto Bosca também traz um artigo nesse livro. Ele fala sobre religião e poder na cultura neolaicista. E a autora Andrea Riccardi apresenta a liberdade religiosa, a convivência e diálogo entre as religiões. O Dr. Joaquim Mantecón Sancho apresenta a liberdade religiosa e a igualdade. O Dr. Silvio Ferrari apresenta religião e laicidade. O Dr. Mariano Fazio ele apresenta a intenção de superação do laicismo e do clericalismo por uma ordem católica, de Etienne Gilson. E o Dr. Horácio Sanches de Loria Parodi, inclusive foi meu professor lá no doutorado. Ele apresenta o fundamentalismo na política. Nós sabemos que também, assim como existe o fundamentalismo na religião, existe também o fundamentalismo na política, né? E o Dr. Rafael Navarro Valls apresenta as objeções de consciência. O tema da objeção de consciência será o tema da minha tese de doutorado na Universidade del Museu Social Argentino. Eu estou tratando desse tema, objeção de consciência. E na parte 2 desse livro, eles apresentam as persecuções religiosas do século XX. Apresenta o Dr. Jean-Luc Chabot, apresenta a Revolução Francesa como paradigma das revoluções antirreligiosas modernas. Ele faz uma interrogação, né? E o Dr. Raul González Schmal apresenta a questão religiosa no México no século XX. E o Dr. Carlos Pioppi apresenta a persecução nacionalista da igreja na Alemanha e na Europa. E o Dr. Florencio Rubenac apresenta a Igreja do Silêncio. E a doutora Gisela Silva Encina apresenta a Espanha, do laicismo à guerra e ao martírio. E por fim, o Dr. José Henrique Migens apresenta o epílogo. E logo no final desse livro há a biografia dos autores, né? Então foram vários autores que escreveram esse livro, Política e Religião. Política e Religião. Então, que vocês possam desfrutar desse livro, uma obra muito boa. Trata de vários temas acerca da relação entre política e religião. Eu adquiri num sebo, na realidade eu adquiri esse livro num sebo por um preço bem acessível. Nem sei se tem o preço dele aqui, mas se não me engano foi 1.000 pesos. 1.000 pesos seria hoje aí em torno de R$20, não mais que R$20. Um livro de aproximadamente 350 páginas, escrito por vários autores, pelos autores Roberto Bosca, Jean-Luc Chabot, Silvio Ferrari, Raul González Schmal, Florencio Rubenac, Joaquim Mantecón Sancho, José Henrique Migens, Mariano Fazio, Rafael Navarro Valls, que trata da objeção de consciência, Carlos Pioppi, Andrea Riccardi, o Dr. Horácio Sanches de Loria Parodia. Quem é esse autor? Ele foi meu professor, ele é advogado e doutor em Direito na Universidade de Buenos Aires e também licenciado em Psicologia pela mesma universidade. Se não me engano, eu tive a disciplina de Filosofia do Direito com esse professor. É o professor de doutorado em Direito na Universidade do Museu Social Argentino, a qual eu faço meu doutorado, e é membro do Instituto de Filosofia Política da Academia Nacional de Ciências Morais e Políticas. Autor de 8 livros e mais de 50 artigos em revistas argentinas e estrangeiras. Seus últimos livros são As Ideias Político-Jurídicas de Frei Mamerto Esquil, Félix Frias, Ação e Pensamento Jurídico-Político das Ideias Jurídico-Políticas de José Benjamin Gorostiaga. Então essas são as obras do Dr. Horácio Sanches de Loria Parodia, que foi meu professor na Universidade do Museu Social Argentino. E ele tem uma contribuição nessa obra, Política e Religião, História de uma Incompreensão Mútua. Então, aqui está a dica, que todos possam, se tiver a oportunidade de adquirir esse livro, pela editora Lumière. Vocês podem entrar na editora Lumière, tem lá em Buenos Aires, através do site, vocês podem estar adquirindo essa obra. É isso aí, pessoal. Dê o seu like, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal
E um bom dia a todos, uma ótima semana a todos.